Mas eu posso... Você prefere ser a segunda? Tá. Posso começar com você, Sônia? Tá, não. Eu começo com a... A gente vai ter uma fala em inglês, então, se quem precisar de fone, tem que pegar lá fora, tá? Para avisar todo mundo. A gente já pode começar? Posso começar com você? Pode. Vou começar com você. Tá, eu vou... Pode começar? Bom dia a todos. Microfone. Bom dia a todos. Estou muito grata de estar aqui nesse festival maravilhoso. Quero agradecer profundamente e dizer que a gente precisa mesmo de um festival para que a nossa revolução fique demarcada, marcada, com território, e esse festival está formando um novo território para a gente. Então, agradeço muito estar aqui. É a primeira vez que eu faço a mediação de uma mesa. E estou bastante emocionada de estar aqui com essas 4 mulheres. Queria começar apresentando elas 4 para vocês. Vou começar pela Vitória Lourenço. A Vitória tem 26 anos, é a integrante mais nova da mesa. E ela é doula, educadora, perinatal, estudante de Ciências Sociais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e foi residente do Data Lab, um laboratório de dados da favela, onde construiu a pesquisa Morte Materna Além de Números. E aí eu estou muito feliz de estar com a Sônia. A gente se conheceu quando eu era uma criança ainda, né? E a Sônia tem toda aquela bibliografia que eu acesso em momentos de emergência e de uma maneira muito lúdica, acho que, e criativa, ela traz para a gente a saúde, né? Então, a Sônia é escritora, editora, palestrante, autora de 20 livros, como Prato Feito, Deixa Sair, Só para Mulheres. Obrigada, Sônia. Outra Sônia, Fleury, que está aqui, que eu acabei de descobrir que já foi até vizinha da Sônia Rich, vizinha de mesa, e também de condomínio, né, alguma coisa assim. A Sônia é professora, pesquisadora, com experiências políticas sociais e cidadania, publicada em diversos países, participou da formulação do SUS, Sistema Único da Saúde. Atualmente é pesquisadora sênior do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. E
com muita honra, estamos recebendo aqui uma presença internacional da Edna Ismail, que é fundadora e diretora do Hospital Maternidade Edna Andam Ismail. Estou falando Ismail? É assim que pronuncia? Falei certo? Ismail? E é uma ativista reconhecida por sua longa dedicação à saúde pública e aos direitos das mulheres da África. E eu estou muito feliz de estar aqui. Na hora que a Luísa Mello me convidou, eu não entendi nada, eu nunca fui mediadora de mesa nenhuma. E ontem, estudando sobre vocês quatro, eu percebi a missão de eu estar aqui hoje com vocês. Com 12 anos de idade, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune e fiquei 2 anos completamente doente no hospital, sem poder frequentar a escola. E foi através da criatividade, do desenvolvimento autoral, já desde criança, que eu consegui começar os passos do desenvolvimento da minha cura. Então, eu acredito que a gente vai ter uma conversa com 4 mulheres muito criativas e que a saúde está completamente relacionada à criatividade. Então, por isso, faz muito sentido para mim estar aqui, porque eu acho que a criatividade é o maior canal de cura, né? A gente acessar a nossa criatividade, a gente precisa ser profundamente criativo para desenvolver qualquer tipo de cura. E, por isso, eu estou muito emocionada de estar aqui e queria começar com a Sônia Fleury, que vai contar um pouco da sua trajetória para a gente, dividir com a gente seu conhecimento. Muito obrigada, Sônia. Passo a palavra para você. Alô. Bom dia, muito obrigado às organizadoras que me convidaram. É a primeira vez nesse festival e realmente acho uma coisa nova e importante na minha vida. Eu poderia começar falando das políticas públicas nas quais a saúde está colocada, mas decidi fazer um outro caminho e vou falar das políticas públicas mais para o final. Como cientista político, eu acho que não poderia deixar de falar sobre a conjuntura política atual e o lugar da mulher nessa conjuntura. Eu acho que foi bastante importante e destacado o voto feminino e a organização das mulheres durante a última eleição. E essa diferenciação, nunca antes neste país houve tanta diferença do voto feminino para o voto masculino. No final das campanhas, as coisas até diminuíram essa acentuação e esse gap, mas eu acho que esse é um fato crucial que a gente precisa entender. E tem a ver com saúde. Ou seja, as mulheres colocaram que a prioridade fundamental para um novo governo era a questão da saúde. E não foi assim que os candidatos se apresentaram. O candidato vencedor colocou a questão da segurança e tratada do ponto de vista da coerção e da violência como sua visão de mundo. Essa visão de mundo não era compatível com a visão das mulheres, ou seja, tratar o outro como intolerância, o outro como aquela diferença que tem que ser anulada, foi alguma coisa que as mulheres receberam muito mal. E daí, especialmente quando a própria mulher foi colocada como um outro a ser vencido, se ela é uma postura política. O feminismo como sendo alguma coisa que deve ser eliminado dessa sociedade. Então, esse tipo de violência contra o diferença... E quem é a diferença? A diferença é o gay, o comunista,
o gay, o LGBT e as próprias feministas. O que isso, o negro, o indígena, o que isso representa? Como se constrói essa articulação, né, como juntando do comunismo ao LGBT, tudo como uma coisa só. Essa construção que hoje alguns ditos intelectuais, né, especialmente aquele Olavo, não sei das quantas, de Carvalho, né, constroem essa ideia, a ideia que, a partir de uma concepção que, diz ele, tem a ver com Gramsci. Eu acho que o Gramsci vai levantar do túmulo algum dia para vir aqui cobrar isso, mas é uma ideia de um marxismo cultural, ou seja, o comunismo deve ser alcançado destruindo as bases culturais do capitalismo. E quais são as bases culturais do capitalismo? São a propriedade privada como fundamental e, refletindo no domínio social, a estrutura familiar patriarcal. Ou seja, tudo que estiver fora disso, né, é considerado que está conspurcando contra o capitalismo e levando a uma luta pelo comunismo. Portanto, as mulheres autônomas, empoderadas, que lutam pela sua autonomia, são contra a família e são, portanto, o inimigo, porque estão do lado do comunismo. Essa construção tão simplória, né, ela passa a ser o regime de verdade daqueles que trabalham com as fake news. Então, é importante entender, né, como que essa situação se coloca e como que as mulheres reagiram de uma forma incrível, uma forma não partidária, nada disso, com o hashtag Ele Não, e que nos levou milhares de pessoas para a rua para dizer: este discurso machista, patriarcal, da violência, né, e da eliminação do outro, protofascista, é aquilo que nós não queremos. As mulheres queriam o acolhimento, queriam o tratamento bom na área de saúde, queriam educação e, por fim, a segurança. Mas a manipulação dessa insegurança que nós temos hoje, e que afeta fundamentalmente as mulheres e as mulheres negras, foi manipulada para que a insegurança em relação à crise econômica, a insegurança em relação à crise política gerada pela destruição do sistema político, que foi fruto da mídia, fruto da Lava Jato, fruto da própria atuação dos partidos políticos, e essa insegurança política e a insegurança em relação à violência cidadã. Essas três tipos de insegurança foram manipuladas como medo, e como medo transformado em ódio, para dar a vitória a um tipo de postura, de cultura política. Não é nem um candidato, é uma cultura política que as mulheres não aceitam e não querem, sendo elas as mais afetadas pela situação de austeridade da crise, e pela própria violência, mas que elas têm, acho que essa sabedoria, que é o título dessa mesa, de não serem enganadas por uma leitura tão simplista da realidade e de como podem ser combatidas essas formas de violência. Então, agora, você depois controla meu tempo, porque eu não sei quanto tempo nem nada, tá? Você vai me dizendo de vez em quando. Bom, eu quero dar alguns dados de como isso afeta as mulheres, né? Como a situação brasileira afeta as mulheres e que pode piorar muito com esse tipo de cultura política que acabou sendo eleitoralmente sancionada. Sônia, a gente tem um tempo bem assim, curto, de 15 minutos para cada pessoa. Então eu já falei. Queria te pedir só uma curiosidade que eu acho que é ampla aqui, que é assim: você foi uma das formadoras do Sistema Único de Saúde. E como hoje se encontra o Sistema Único de Saúde nesse momento tão abalado agora que eu vou entrar na política pública. Tá. Então, mas eu quero, antes, o sistema de atenção à saúde, o Sistema Único de Saúde, ele é afetado pelas condições que a população vive. Então, é preciso da gente, antes de entrar na política, falar como o povo está vivendo. Por exemplo, o Brasil é o país com... É o quinto país que tem maior número de feminicídios.
isso vai parar no sistema de saúde. São violências que vão parar no sistema de saúde, são violências contra a mulher. Tem 13 mulheres assassinadas por dia. Assassinato de LGBT cresceu no país de 30% de 2016 a 2017. A cada 19 horas morre uma pessoa de LGBT, seja porque foi morta, seja porque por suicídio, por não aguentar a pressão para viver. Então, o Brasil é o campeão mundial de assassinatos e mortes de LGBT. Assassinato, 2016, os assassinatos em conflito de terra retroagiu a 13 anos atrás. Ou seja, houve 20% mais assassinatos, ou seja, 60 mortes, segundo a Comissão Pastoral da Terra. E por que essas coisas acontecem assim? Uma, pela impunidade. E essa impunidade se dá pela própria cultura da violência. Ao você sancionar e banalizar a violência como sendo a forma de resolução dos conflitos, você está autorizando a qualquer um a resolver o seu conflito, não através das instituições legais, mas através da destruição daquele outro. O sucateamento dos órgãos públicos também ele é alguma coisa que leva a isso, porque você não tem mais a capacidade de regular, de coagir e de prevenir, e a expansão dos negócios, tipo agronegócio, no campo, e em outras, por exemplo, o uso dos venenos, que agora está para ser liberado. A ministra que foi escolhida, a ministra da área de Agricultura, será aquela que era chamada de rainha do veneno, porque foi a relatora do projeto que está para ser sancionado, que é um projeto que libera venenos para que a gente consuma. Já é o país que mais consome venenos, agora consumiremos muito mais a partir deste, se esse projeto for sancionado. E, por outro lado, nós vivemos uma situação de austeridade e que o governo, fruto do golpe judicial parlamentar, introduziu essa emenda constitucional número 95, que congela os recursos para a saúde e educação durante 20 anos. Ou seja, não importa se vai ter mais demanda, se vai ter epidemias, se você vai ter problemas, nunca mais neste país poderá se aumentar recursos para a saúde, educação e cultura, porque eles devem ser direcionados para o pagamento da dívida, que cresce assustadoramente a cada momento. Então, são essas questões que fazem com que o sistema de saúde esteja sendo sucateado, propositalmente sucateado, para que se possa atender os interesses empresariais, que é transformar o SUS no que eles dizem chamar Sistema Nacional de Saúde, ao invés de ser o Sistema Único de Saúde. O que é o Sistema Nacional de Saúde? É o sistema que junta o público e privado como sendo iguais, e o sistema público fica sendo um financiador, que já é, em grande parte, do setor privado, mas passa a ser um sistema que direciona recursos para a área privada. Por que isso? Porque, na América Latina, você não tem capacidade de aumentar o mercado, porque há uma população enorme que não tem capacidade de contribuir para um seguro privado de saúde. Então, a única forma de expansão, além dos 25% que tem de pessoas que estão no seguro privado, é através do financiamento público. Então, é a partir disso que se está. Todas as manhãs nós assistimos como está horrível o SUS. Claro que está. E agora, ainda por cima, com a privatização que houve das partes de gestão das unidades de saúde, OS, através da OS ou das UPAs, foi muito fácil. O governo agora não renova os contratos e toda a área que mais levava a saúde preventiva para a população, que são as equipes de saúde de família, ela está sendo destruída porque simplesmente não se renovam os contratos. E isso está atingindo exatamente a população que mais precisa. Essa é a forma de começar a incrementar a destruição desse sistema. Eu poderia continuar falando de todas as mazelas que temos aí, nessa área de políticas públicas. Não há tempo suficiente, também há conhecimento de todos vocês. Eu só queria um pouco articular com a maravilhosa palestra da Conceição que eu assisti e fiquei muito emocionada,
porque ela falava, no final, sobre a memória, a importância da memória, da oralidade e da memória como fundante, não só de uma identidade, de uma subjetividade, mas também fundante de uma coletividade, de que tipo de coletividade que nós queremos. Eu tenho trabalhado nos últimos tempos, não só com questões de políticas públicas, mas também com construção de subjetividade. Para isso, me fui trabalhar nas favelas do Rio de Janeiro e percebi a importância deste resgate da memória como um instrumento de fundação de uma sociedade plural que é capaz de romper essa visão monocrática para uma visão que aceita a diferença e aceita o outro como constituinte dessa própria sociedade. Para isso, então, o meu trabalho tem se dedicado mais atualmente a uma plataforma Wiki que nós criamos, que chama wikifavelas.com.br, onde nós estamos criando uma enciclopédia, um dicionário carioca de favelas, onde vai ser aberto, as pessoas podem escrever os verbetes que interessarem. Nós já temos 100 e tantos verbetes agendados, com 95 que já estão online, onde nós estamos participando como cientistas e como cientistas sociais do resgate dessa memória, da divulgação desse conhecimento sobre as favelas e a cultura negra e mobilizando outros atores e vocês todos que queiram participar dessa luta cultural, que é mais importante do que a luta institucional. Obrigado. Muito obrigada, Sônia. Acho que é melhor a gente continuar e trazer todas as perguntas no final. Muito obrigada por essa mistura de cultura com saúde como uma área só. E dá vontade de ficar aqui te ouvindo mais e mais. Vamos continuar. Então, agora eu passo a palavra à Edna. Muito obrigada. Thank you all very much A todos for inviting me por me to this convidar great a conference essa ótima conferência and into your great country. e para o seu país maravilhoso. This is the second time Essa é I a am in segunda Brazil, vez que estou no Brasil, but the first time that I am in mas Rio. é a primeira vez que estou no Rio. I am from Somaliland, Eu sou de Somalilândia, East Africa. leste da África. I am a midwife, and I'm happy to see Eu sou that there is parteira e another estou muito colleague feliz de saber on the que same temos panel. outra colega no mesmo painel. You can take off your phones, Edna, if you want to, ok? I'm from a family Eu sou de uma família that que my father was a o meu doctor. pai era médico, My mother was educated a minha in mãe Aden, foi in Yemen. educada no Iêmen, But in our country, mas no nosso Somaliland, país, Somalilândia, girls did not go to school. as meninas não iam para a escola, elas não Schools frequentavam a were escola. only good for boys, As escolas só eram boas para os meninos. which meant Elas só existiam para os that meninos. when E o all que the boys in our significava que neighborhood todos were os going to meninos school, iam para a I escola, could os not go meninos to da school nossa, because da I was a nossa, girl. do nosso bairro iam para a escola, And e eu my não podia ir question porque eu was, era uma menina. How E a minha is it that pergunta my foi cousin can como go to que o meu school primo pode and I ir para a cannot? escola e eu não The posso? answer was, E a because you're a resposta girl. era porque você é menina. There was no other reason given Não to havia me. outro motivo que era When I dado para mim. played with the children Então, in the quando eu neighborhood, brincava com as crianças do meu bairro, and it's only boys who play, e só os meninos que they would brincavam, run, they would jump, eles corriam, would eles have a football, pulavam, eles they would jogavam climb trees, futebol, they eles would subiam nas wrestle, they would árvores, do all the normal eles things that lutavam, boys eles do, faziam todas and as coisas children do. normais que os meninos e as But I cannot. crianças fazem. Why not? Mas Because you're a girl. por que eu não posso? Porque você é Now, menina. everything that Então, tudo I could not do, que eu não podia fazer, nobody explained to ninguém me me explicava why por I que could not climb that eu não tree, podia subir naquela árvore, because all it took were my hands porque eu to só hold onto the precisava branch, usar as minhas mãos para me legs segurar naquele to help galho me e as climb, minhas pernas para me ajudar a escalar a árvore, a it trepar was na because I was árvore. a girl. É porque eu era menina. Why could I not Mas por could I que not kick a football? eu não podia chutar uma bola de It takes futebol? a
foot Eu só precisava do meu pé para chutar, because I was a girl. porque eu era menina. And this became a E great isso se mystery. tornou um grande mistério. Luckily, Por sorte, my father, o meu pai, who saw that I que was viu hungry for knowledge, que eu estava faminta por conhecimento, que eu estava preparada preparada fisicamente, eu tinha muita energia. E porque nós tínhamos uma casa muito grande, maior do que de outras pessoas no bairro, o meu pai transformou a nossa varanda numa escola. Então, os meninos da vizinhança vinham fazer o dever de casa deles na minha varanda. E meu pai contratou uma professora para ajudar os meninos a fazerem o dever de casa e os ajudava com as lições na parte da tarde. Então, oferecendo aos meninos do bairro esse lugar, eu pude ter um lugar na varanda da minha casa, construída pelo meu pai, ser ensinada por uma professora paga pelo meu pai na minha casa. E quando os meninos, eu conseguia entender, quando os meninos aprendiam a fazer um A, um B e um C, eu também aprendia. Isso abriu o mistério do alfabeto. E combinando essas letras, uma bem simples, um C, um A e um T. Cat, que seria gato. Eu tenho um gato, eu podia escrever gato, então. E isso abriu um mistério do alfabeto para mim. E quanto mais eu decifrava o mistério do alfabeto, mais eu podia ler as informações nos livros que o meu pai tinha nas estantes. E o que também me ajudou foi que eu tinha muita energia. Então eu aprendi muito cedo que o que eu precisasse fazer ou o que eu fizesse, eu tinha que fazer bem. A escola mais próxima para a qual eu pudesse ser mandada, porque eu cresci naquela varanda da minha casa. A escola, as oportunidades escolares não vêm à sua escola. Você, eventualmente, tem que ir para uma escola com outras crianças para competir e ser ensinada. E o lugar mais próximo que eu poderia ser enviada para ir para a escola era na parte francesa da Somalilândia, a corte francesa da Somali. Alguém fala francês? Não, sinto muito. Muito bem. Aqui temos um professor que fala francês muito bem. Então, eu fui mandada para a escola em outra cidade. E os vizinhos se aproximavam da minha mãe e diziam: meu Deus, coitada, nós ficamos sabendo, a sua filha vai para a escola. Nossa, sentimos muito por isso. Era como se eu tivesse sido mandada para um campo de execução. E eu pensei, por que é tão ruim aprender a ler e escrever? Então, quando eu fui para a escola e tinha aquele ambiente, aquele entorno que foi construído para a aprendizagem, que podia me dar podia resolver tantos outros mistérios da aprendizagem, eu amei. E eu absorvi tudo aquilo como uma esponja. E a cada ano eu voltava para casa, para Somalilândia, durante o verão. E eu gostaria de mostrar, eu gostava de mostrar o que eu aprendi na escola aquele ano. E para mostrar que eu ainda não havia aprendido nada ruim, que eu ainda não havia aprendido algo que fosse tão desgraçoso ou problemático, mas a cada ano eu aprendia mais alguma coisa interessante, mais alguma coisa variada. E eu aprendia sobre a história do mundo e que havia aprendido sobre geografia e sobre as montanhas e os rios e a Amazônia. E aprendi sobre as montanhas e os Alpes e o Everest
e a geografia e o mundo maravilhoso e lindo em que nós vivemos. E então, aos 17 anos, eu fiz um exame para uma bolsa. E se eu passasse nessa prova para a bolsa, eu ia ganhar uma bolsa que me enviaria para a Inglaterra. E eu era a única menina que fez a prova e todos os outros candidatos eram meninos. E eu passei. E eu ganhei a bolsa. E eu me tornei, em 1954, a primeira garota somali a ganhar uma bolsa para ir para a Inglaterra. E sabe aonde eu estudei quando eu fui para a faculdade? Eu vou mostrar para vocês. South Bank. That's where I started my college in 1954. Foi quando eu comecei a minha faculdade, em 54. E no quinto dia desse mês, há 2 semanas atrás, eu fui honrado pela Universidade de South Bank com um PhD de honra. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que quais sejam os obstáculos na sua carreira, quando eu queria me tornar, por exemplo, uma enfermeira, eles falaram, ela quer se tornar uma enfermeira. Por quê? Aí eu quis me tornar uma parteira, eles falaram, uma parteira? Por quê? Você tem que acreditar em você mesma e seguir a sua paixão. E o que seja que você aprenda, o que você faça, você tem que assegurar que você é a melhor. Quando eu voltei para o meu país, em 1961, como a primeira e única menina que sabia dirigir e tinha uma carteira de motorista, porque eu aprendi a dirigir e eu dirigi em Londres, com uma cidade com milhões de carros, eu voltei para o meu país, a Somalilândia, que tinha 20 carros talvez em toda a cidade, e só carros de burro. Eu tive a permissão de dirigir. Por que não? Por que eu não podia? Porque era uma mulher, eu era uma menina. Eu falei, eu era uma menina em Londres, e lá eu dirigia. Então, foi preciso que o governo do meu país, em 1961, levasse 6 meses para permitir que eu mudasse a minha carteira de motorista e assinar essa carteira de motorista pela primeira vez como mulher. Então, isso me traz uma responsabilidade. Você tem que ser boa, você tem que ser perfeita, você tem que respeitar as regras e os regulamentos de uma maneira ainda mais estrita do que os demais. Porque se eu fizer qualquer erro, se eu cometer qualquer erro, estacionar no lugar errado, vão dizer, é porque é uma mulher. Não é porque eu não prestei atenção, eu não respeitei a lei, mas era porque era mulher e não deveriam ter me dado uma carteira de motorista, porque ela é um perigo para os outros cidadãos. E, ao final, como uma profissional de saúde, eu me tornei a primeira mulher a ser indicada aos serviços sociais. Se eu fosse uma cozinheira, estaria tudo bem. Se eu fosse uma mulher que limpasse o chão, estaria tudo bem. Se eu estivesse lavando as roupas, também tudo bem. Mas uma parteira profissional que tinha autoridade de tratar os bebês pequenos, as mulheres, as pessoas que passavam por situações de saúde difíceis. Por quê? Ela é uma menina, ela é uma mulher. Então eu tinha que ser a melhor. Siga o seu coração, siga os seus sonhos. Siga as suas ambições. Seja um exemplo, seja um modelo. E hoje, eu sou uma mulher que construiu um hospital. E há 6 anos atrás, eu também construí uma universidade. Então, eu tenho um hospital que leva o meu nome e uma universidade que leva o meu nome. E eu me tornei a primeira mulher que virei ministra das Relações Exteriores no meu país. Então imagine, se eu não tivesse brincado
com os meninos quando eu era criança, se eu não tivesse aprendido a ler e a escrever na varanda da minha casa, eu nunca teria sido capaz de fazer o que eu fiz nos 81 anos da minha vida. Eu me sinto muito abençoada, muito honrada, e eu espero que eu tenha motivado, encorajado as gerações mais jovens a pensar que, qualquer que sejam os obstáculos, encontrar uma maneira de derrubar esse obstáculo, porque a vida é sempre cheia de obstáculos. Vocês têm que superar esses obstáculos e descobrir uma maneira para fazer isso e se tornar esse peixe que vai nadar contra a corrente para chegar onde tem que chegar. Então, muito obrigada a todos. Eu acho que o meu tempo acabou. Muito obrigada. Agradeço profundamente ao seu pai. E muito obrigada, estou aqui comovida com o aprendizado dessa troca que esse festival está nos proporcionando. Acho que é muito importante ouvir a fala da Sônia no momento tão inflamado, político que o Brasil se encontra, e, na sequência, ter o seu depoimento traz para a gente uma força para a luta que está cada vez mais declarada no nosso caminho, nesse momento atual do Brasil, tão trágico politicamente. Te escutar, depois de escutar a Sônia, dá para a gente um fôlego, né? Assim, uma energia fundamental para encararmos esse momento tão comprometido do nosso país. Muito obrigada. E agora vou passar a palavra para a Vitória. Boa tarde, já é boa tarde? Estou perdida. Não, bom dia a todas e todos. Meu nome é Vitória Lourenço, sou doula, educadora perinatal, estudante de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, sucateada, UERJ. Eu fui residente do Data Lab, que é o primeiro laboratório de dados permanente na favela, residente da favela da Maré, né, aqui do ladinho. E trabalhei como assessora parlamentar e, posteriormente, colaboradora do mandato da vereadora Marielle Franco, na pasta de gênero, atuando principalmente com saúde da mulher dentro do município do Rio de Janeiro. E aí eu queria trocar um pouco com vocês. Eu acho que, primeiro, agradecer muito por a possibilidade de estar aqui nesse momento de partilha, né, com essa mesa maravilhosa, que eu só tenho a aprender, né, que só me acrescenta muito. Eu estou profundamente emocionada, né, depois da fala da Edna, porque é isso, né? Nossos passos vêm de muito longe, né? É muito importante que a gente consiga aprender com as nossas mais velhas, né? E esse espaço de troca ele é fundamental para isso. Queria compartilhar, trocar um pouco com vocês sobre duas coisas, né? Primeiro, o que foi a minha pesquisa de mortalidade materna no estado do Rio de Janeiro, né, que eu fiz no Data Lab, porque isso eu acredito que vai ajudar um pouquinho, né, porque quando desculpa, eu não sei se eu estou falando o nome dela certo, só confirmar aqui. É a Edna mesmo. Perdão. Quando a Edna traz um pouco do panorama da vida dela, né, ela traz um pouco sobre a Somalilândia, enfim, eu queria trocar um pouquinho sobre o que é, né, ser mulher no Rio de Janeiro, né? O que são esses atravessamentos? O que é a construção do que é a saúde da mulher dentro do estado do Rio de Janeiro, principalmente dentro do município, que é onde eu vivo, né? Então, em 2016, quando eu
em 2014, eu tive minha filha, hoje tem 4 anos. Ela, enfim, quando eu engravidei, era uma jovem, ainda estava no final da graduação, e eu não sabia o que fazer, né? Enfim, ainda estou no final da graduação, para vocês verem. Estava no final da graduação, e eu não sabia o que fazer, enfim. A minha médica habitual queria que eu fizesse uma cesárea, e aí eu fui pesquisar. Eu achei um absurdo aquilo, porque eu tinha 20 anos, 21 anos, uma mulher jovem, saudável. Por que eu teria que fazer uma cesárea passar por um procedimento cirúrgico de alto risco, né, sem motivo algum aparente, né? Enfim, sem diabetes, pressão alta, enfim. E aí, através das redes, eu acabei descobrindo o que seria a casa de parto David Capistrano Filho, que eu vou voltar a falar lá no final, que é a única casa de parto dentro do estado do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a casa de parto, quem atende prioritariamente são as enfermeiras obstetras, né, ou obstetrizes, ou também conhecidas como parteiras, né, parteiras urbanas. E lá não tem a presença de médicos, que é um espaço muito interessante, porque nessa casa, na casa de parto, hoje a gente só tem um homem que atende, por exemplo. Então, naquele espaço, naquele território, só existem mulheres. A gestão do espaço é só por mulheres. E aí a gente vai ver, né, ao longo do que eu vou explicar, muito o que é a sabedoria feminina. E como é que ela se contrapõe à medicina tradicional, que é uma medicina que é baseada na ótica masculina, que é baseada numa ótica de relações de poder, completamente verticalizadas, né? Enquanto, enfim, num outro momento, né, em outros espaços, eu via minhas amigas que estavam grávidas também, na mesma época que eu, passando por processos completamente invasivos e desnecessários com seus médicos. Na casa de parto, eu recebia informação. Eu recebia o que a gente chama de saúde integral, né, que é enxergar o indivíduo, no caso eu, a mulher, né, ali no caso as mulheres mães, mulheres gestantes, né, como um indivíduo integral. Então, ela é o emocional, ela é psicológico, ela é o biológico, obviamente, né, mas ela também é principalmente o social, é o meio que ela vive. E é nisso, por exemplo, que se baseia, né, a saúde estratégica da família, que é entender o indivíduo como um indivíduo integral. Isso é muito importante. Isso é trabalhar também a ótica feminina, uma ótica, uma cultura de sabedoria feminina das mulheres, porque é isso. E aí, mais uma vez, volto, nosso espaço vem de longe. Né, eu sou, né, de candomblé. Né? E aí eu aprendi muito no candomblé, que a gente aprende com os mais velhos, né, na reprodução, a sabedoria dos ancestrais mesmo, né, dos nossos anteriores, dos que vieram antes de nós. Né, e o processo da escuta. E no candomblé, uma coisa que é muito interessante, que é muito importante, é que as mulheres, elas gerem o espaço, elas são as principais figuras daquele espaço. Então, você tem a figura da mãe de santo. E muitas das vezes você tem, há um tempo atrás, a figura da parteira. Era quem realizava, quem geria todo aquele espaço, quem gestava a sabedoria feminina. Né? Bom, voltando para o relato da casa de parto. Vocês vão ver que eu vou entrar em muitos devaneios, tá, gente? Vocês me perdoem. Voltando para a casa de parto. Na casa de parto, eu comecei a compreender um pouco melhor o que era aquilo. Para vocês terem ideia, a casa de parto é um espaço público municipal do município do Rio de Janeiro que custa muito pouco mesmo. Para vocês terem noção, quando, depois de ter a minha filha, eu recebi uma cartinha no município, prestando contas. E o meu parto, eu passei 2 dias em trabalho de parto, mas a estadia de quase 2 dias, e aquele serviço inteiro custou, os bolsos do Estado, do município, exatamente R$ 426. Ou seja, é um procedimento baixíssimo, custo baixíssimo. Né? Mas isso também não é, enfim, né? E é um espaço, um ambiente, a casa de parto, por exemplo, que é constantemente atacado pelo CREMERGE, né, que é, para quem não sabe, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. É um espaço que é constantemente atacado pelo processo de medicalização. Né? Então, e aí eu vou voltar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que é a medicina tradicional, né? O que é, para vocês conseguirem me entender. Eu não sei se todo mundo aqui tem um pouco do entendimento do que é isso. Né? O que a gente quer dizer quando fala de medicina tradicional. A medicina tradicional, só para vocês pegarem uns pontinhos assim,
ela propõe a dominação do homem pelos próprios limites, assim, né? Então, a gente vai experimentar no corpo humano o que é o limite, até onde vai aquele corpo, né? E é muito interessante a gente pensar, por exemplo, nesse processo, o que é a construção, o que é o nascimento da ginecologia, por exemplo, né? Que são testes, o processo de testar o corpo feminino, como a Sônia falou, fazendo uma síntese de uma forma mais enxuta. O corpo feminino ele é a negação do corpo masculino, ou seja, se o corpo masculino é isso, então o corpo feminino deve ser o oposto. E aí a gente começa a trabalhar uma série de testes sobre aquilo, né? O surgimento da ginecologia, por exemplo, é um surgimento extremamente patriarcal e racista, né? Isso, só para exemplificar, o dito conhecido fundador da ginecologia, ele fazia testes em mulheres e mulheres escravizadas, basicamente, né? E isso é um processo que a gente começa a entender, por exemplo, que a medicina é um espaço de reprodução de relações de poder, né? E aí, em contrapartida, a gente tem um outro espaço, um outro momento, também que esteve o tempo todo aqui, só que não foi visto, não foi lembrado, da medicina da sabedoria, da medicina da sabedoria feminina, do entendimento de conhecer o corpo do outro, de entender, da escuta ativa, da compreensão, né, do respeito aos limites do outro, do corpo do outro, que é muito mais efetiva e muito pouco custosa quando a gente vem falar de políticas públicas. Bom, voltando para a minha história, passado o momento em que a minha filha nasceu, eu me interessei, muito obrigada, eu me interessei muito por tentar entender por que aquilo acontecia, né? Enfim, quem começa a fazer ciências sociais não para mais, né? E eu comecei a tentar entender por que aquilo acontecia. E, em algum momento, eu resolvi, conheci alguém que falou, vamos fazer um curso de doula. E eu fui lá, fiz o curso de doula, educadora perinatal, fiz o combo logo, né? Durante um tempo, eu trabalhei com um grupo de apoio de formação em educação perinatal na Baixada Fluminense, porque eu me perguntava, para que serve minha função? Sabe? A doula é a mulher que cuida da outra mulher, mas para que serve? É para a companheira da Zona Sul, que é muito valorosa de forma geral, mas que pode pagar o meu serviço, ou é para a mulher da Baixada Fluminense que está sofrendo violência obstétrica na rede, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que isso fica efetivo para uma população inteira de mulheres que está sofrendo violência? Né? E aí, nesse sentido, eu comecei a trabalhar com um grupo de educação perinatal, muito a partir da perspectiva de que informação é poder, né? E é muito também nessa perspectiva que a medicina trabalha, né? Eu sou o detentor de toda a informação, sou o detentor de todo o poder, você é o paciente e é isso. É eu aqui, você aí, que é um esquema horroroso, né? Que tem pouca escuta, né? E aí, nesse sentido, a gente fiz algumas rodas de conversa. Pouco tempo depois, eu consegui passar, né, na seleção de bolsistas de residência do Datalab, sou da primeira equipe, e aí fiz a minha pesquisa chamada Morte Materna Além de Números. E o meu interesse era entender quem são as mulheres mães que mais morrem dentro do estado do Rio de Janeiro. Não por número, não entender qual é a quantidade exatamente, mas quem são aquelas mulheres. Para tentar comprovar, de fato, se era de fato isso que eu estava pensando mesmo, que estava passando pela minha cabeça. Se era aquela amiga minha que sofreu uma série de violências e aí ficou extremamente traumatizada, se era outra... Se isso era do senso comum, ou seja, do que eu acho que é mesmo, ou se aquilo é comprovado, né? E aí, na minha pesquisa, eu trabalho dados públicos do DataSUS de 5 anos, 2009 a 2014, 2008 a 2014, do estado do Rio de Janeiro, né? Onde eu pude perceber que 63% das mulheres que mais morrem tinham de 1 a 7 anos de estudo. Isso significa que elas não completaram nem o ensino fundamental, né? Isso indica alguma coisa. Isso começa a indicar alguma coisa. Começa a esboçar um pouco de quem são essas mulheres, né? Da onde elas estavam, que tipo de acesso a políticas públicas elas tiveram. Num segundo momento, eu queria entender, porque sempre falam muito, porque as meninas mais novinhas, adolescentes, engravidam e morrem muito. De fato, elas morrem muito. Mas, ainda assim, mulheres em idade sexualmente reprodutiva, né, aquela idade, aquele corte de 19 e 29 anos, né,
são as que mais morrem. Nós somos 46,9% das mulheres que mais morrem. Ou seja, mulheres que estão no recorte de juventude, de forma geral, né? Sem pensar a juventude estendida, porque para a negritude a juventude estendida é até 35 anos. E aí eu acho que a parte que mais me doeu, porque é olhar realmente, assim, olhar para o lado, né? Olhar para ver quem cresceu comigo, enfim. 67% das mulheres que morreram nesses anos estudados eram mulheres negras, ou seja, pretas e pardas. Isso significa que 2/3 das mulheres que morreram eram mulheres negras, mulheres jovens negras que não tinham ensino fundamental completo. E aí eu fico pensando, e aí me vem muito questionamento, né? Tem gente que vai vir dizer, e aí eu quero muito para concluir mesmo, tem gente que vai vir dizer que a gente mais morre porque existe mais da gente. Né? Tem mais gente preta jovem. Né? O que, para mim, é um grande deboche. Né? Só pode ser assim. Porque, enfim, né? A gente morre mais porque existe, por mais que esteja entranhado e, às vezes, pouco perceptível, né? O racismo é estrutural. Né? E ele, de fato, mata a gente na fila do Sistema Único de Saúde, que é um Sistema Único de Saúde que eu acredito, que eu luto, que eu defendo, né? Há muito tempo, o tempo que me é possível de vida, de militância. E que a gente quer melhorar, que a gente quer fazer acontecer. Né? E que quer fazer acontecer para a gente também. Né? Quer fazer acontecer para a gente ter acesso, para a gente conseguir sobreviver e viver bem. Né? Porque isso é saúde, viver bem. Né? E que está tudo associado, está tudo impregnado a uma sabedoria que é de poder, é uma ótica masculina mesmo, assim, que é um olhar de experimentação, não um trabalho de evidência, é um olhar de testes de submissão, de relação de poder, que não trabalha a escuta ativa, que não trabalha... Tá ok. Só para concluir, enfim, que não trabalha uma ótica feminina, e a ótica feminina ela é fundamental porque, como eu falei lá no início, as casas de parto, elas são de baixo custo, atendem muito bem a população, elas têm resultados muito positivos. Enfim, para mim, é o melhor dos mundos de políticas públicas. E, exatamente para concluir, lá no ano passado, eu colaborei junto com a Leila, diretora do hospital, né, da Casa de Parto, a Edmara Tatagiva, enfermeira obstétrica do Fórum de Obstetrícia, né, e a Carla Brasil, na construção de um projeto de lei, né, que hoje é real, né, que é a expansão dos centros de parto normal e casas de parto dentro do município do Rio de Janeiro. Porque isso gera menos custos para o Estado, né, com uma política pública mais efetiva e, principalmente, uma outra coisa que eu esqueci de dizer, nas regiões periféricas, como, por exemplo, a Acari, as mulheres morrem mais. Ou seja, periféricas dentro do município do Rio de Janeiro. Né, aquela extensão ali, quase Pavuna, quase Baixada Fluminense, as mulheres morrem mais. Ou seja, mulheres negras, jovens, periféricas, são as que mais morrem. Então, a gente está querendo ajudar quem? Né? Então, enfim, saúde é viver bem, é viver de forma plena. Né? E a gente espera que seja para todos. Enfim, quero que todas as mulheres tenham as mesmas condições que eu tive, né? Para viver bem. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Vamos passar direto para a Sônia. E a Sônia vai Obrigada, Mana. amarrar essa passagem. Muito obrigada. Eu estou feliz, emocionada, honrada com todas as presenças aqui na mesa e na assistência. E especialmente comovida com o que eu acabei de ouvir, porque vocês sabem que a saúde é subversiva porque ela não dá lucro a ninguém. Saúde é uma palavra que vem sendo muito mal utilizada, virou fake depois que passou-se a chamar aquele livrinho pelo qual a gente paga todo mês, quando pode, de plano de saúde, que é para a gente usar quando já perdeu. Né? Então, sistemas de saúde, Sistema Único de Saúde. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Tudo isso usa mal a palavra saúde. E eu, como jornalista,
preciso usar bem as palavras. Então, vocês sabem que o jornalista é muito questionador, né? Acho que é da essência. Embora eu já seja uma escritora de livros focados em promoção da saúde há 36 anos, eu ainda me considero jornalista exatamente por causa desse espírito questionador. Quando se coloca na mão do Estado a ideia de que a saúde é um direito de todos, faz-se uma subversão muito grande da essência da saúde, que a saúde é um patrimônio. É um patrimônio que está ao cargo de cada um. O Estado precisa prover uma série de coisas ligadas à atenção à saúde das pessoas. Mas as pessoas têm que se apropriar da sua própria saúde, das manobras necessárias para manter a própria saúde. Então, quando uma casa de parto, por exemplo, funciona, como a gente acabou de escutar, ela está reforçando isso, ela está passando informação, ela está passando o saber, né? O subtítulo dessa mesa é Poder Masculino e Sabedoria Feminina. Eu fiquei pensando nessa proposição, quando recebi o convite, pensei, gente, a sabedoria feminina só pode estar ligada à higiene, à percepção do próprio corpo, ao fato de que a gente, desde que a gente é pequena, que a gente tem partes internas para lavar, e a gente tem menstruação para lavar, para limpar. A higiene fez muito mais pela saúde da humanidade do que muitas das manobras da medicina e, né, o respeito que a gente tem, a reverência que a gente tem por uma ciência hoje, nem sempre dá um retorno à altura daquilo que a gente espera. Mas os cuidados que a gente pode ter com a gente mesma sempre dão retorno, sempre dão retorno. Eu acho que, dentro de tudo que eu tenho visto nos meus muitos anos de vida, o grande problema com as políticas públicas de saúde é que gasta-se muito e mal. Gasta-se mal porque tem uma verticalização dentro desse sistema médico, hospitalar, farmacêutico, que, evidentemente, atende aos lucros daquelas 5, 6 famílias que comandam o mundo, né, do grande capital, e porque também não é respeitado aquilo que a Organização Mundial de Saúde considera que são os cuidados básicos de saúde, em que, em primeiro lugar, está a promoção da saúde, em segundo, a prevenção das doenças, em terceiro e quarto, cura e reabilitação. Mas o que a gente vê é uma ignorância profunda em todo mundo, ricos, pobres, pretos, amarelos, brancos, judeus, todos, com relação ao que seja a promoção da saúde e a tomar as rédeas da própria saúde. Então, isso é uma coisa que eu acho que talvez seja oportuno a gente pensar em modificar nesse momento, que é um momento realmente de resistência a essas várias formas de opressão que a gente vive, e, especialmente, a opressão desse poder, que eu não sei como colocar sem ofender ninguém, mas é o poder médico, hospitalar, farmacêutico, diagnóstico, que fica... Eu passo pela Presidente Vargas, quando venho ao Rio, e vejo assim, centro de imagem, exame de imagem, que é uma coisa incerta. Os falsos positivos em tudo que é diagnóstico são imensos. É estimado que 70% de diagnósticos positivos sejam falsos ou precoces. Precoce quer dizer precoce, e a população fica muito envolvida com essa ideia. O que me embasa muito no meu trabalho há 20 anos é que eu conheci um médico carioca que apontava os parasitas que a gente tem
como fundadores do câncer. Como? Os parasitas vivem dentro da gente, fazem lesões que alteram a maneira como os tecidos escolhem aquilo de que eles precisam para crescer e passam, então, a produzir células destrambelhadas. Uma grande dificuldade que esse médico tinha era de obter resultados através dos exames de fezes, que 20 anos antes vinham corretamente. Ele desconfiava, essa pessoa tem a verminose tal. E ele mandava fazer o exame, e ele mandava repetir de 10 em 10 dias até dar positivo, porque ele tinha estudado parasitologia e ele sabia quais eram os sintomas. E aí apareciam os resultados, e ele podia tratar o paciente, ele colocava numa dieta que restringia determinadas proteínas, as proteínas é que são construtoras de tecidos, e aí aquele tumor começava a regredir. Ele teve muitos resultados, eu publiquei um livrinho sobre o trabalho dele, e, movida por isso, eu fui fazer um livro sobre vermes e protozoários. Eu não sabia nada sobre isso, o meu jeito de aprender tem sido escrever e publicar. Então, eu comecei a pesquisar sobre esses vermes e encontrei vários cientistas que dizem que nossos únicos problemas de saúde são toxinas e parasitas. E gostei muito. Gostei porque eu sou questionadora e porque isso correspondeu a uma angústia que eu tinha em relação a uma caixa preta. Por que é que os responsáveis pelos exames de fezes baixaram a norma técnica e que, em vez do técnico de laboratório olhar 40, 50 lâminas com 4, 5 reagentes diferentes para procurar o parasita que está infernizando a vida da pessoa e fazendo, enfim, milhões de sintomas que vão desde sintomas de pele até sintomas psíquicos, pulmonares, glandulares, e etc. Por que é que baixaram essa norma técnica? Para que não apareçam mais os parasitas que a gente tem? Todo mundo aqui já fez exame de fezes que deu negativo. É muito raro dar um exame positivo para alguma coisa importante. Então, nossos gatos, cachorros, cavalos, porcos têm vermes, mas nós, seres humanos, não temos mais. Não temos lombriga, não temos tênia solitária, não temos amebas, não temos giardias. Como assim que não temos? Claro que temos, óbvio que temos. Mas existe uma política médica que denega isso. E eu suspeito de que uma boa parte das mortes que você vai encontrar são causadas pela presença de parasitoses que não são tratadas ou das toxinas dos parasitas. Ao lado disso, existe uma corrupção alimentar galopante, né, que a ciência política da alimentação coloca como uma transição nutricional. Então, eles dizem: o Brasil já vai fazendo a transição nutricional que já aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. O que é a transição nutricional? É sair da comida de verdade, do nosso arroz, feijão e mistura, para a comida de mentira, que é empacotada, superprocessada, congelada. É muito difícil você conseguir comer na rua uma comida saudável. Você tem que ter um dinheiro para pagar por uma comida melhor. Então, a população vai ficando num estado deplorável de saúde também porque come mal. Agora, ao comer mal, possivelmente ela está alimentando suas próprias deficiências. E, ao comer um tubo de biscoito recheado porque é barato e dá para enganar a fome, está alimentando os parasitas. Os parasitas se alimentam de açúcar. Como consequência disso, acaba que a gente tem também uma praga de fungos. A candidíase é uma praga, e a candidíase foi delimitada na visão pública como um problema genital feminino, mas não é um problema digestivo. Nós temos a cândida na nossa flora e ela prospera na medida em que a gente consome um excesso de carboidratos, de gorduras de má qualidade, em que a gente não se nutre de coisas realmente boas e valiosas para nossa
prosperidade biológica. Então, de um lado, a alimentação ruim, do outro lado, os interesses espúrios dessa indústria médico-hospitalar farmacêutica, e a gente com muita dificuldade de centrar. Eu, inclusive, tenho muita dificuldade de comer fora de casa ou de ficar bem debaixo desse estresse em que a gente vive. É muita pressão. Então, vejo que, talvez, um caminho em saúde para construir uma resistência seja aumentar a promoção da saúde, aumentar os agentes de promoção da saúde. Eu moro na roça, eu vejo o agente de saúde ir na casa das pessoas para marcar médico. Eu vejo as pessoas chegarem no médico e o médico, às vezes, dizer coisas absurdas, o médico do posto de saúde, ou encaminhar para um outro lugar e a pessoa fica de 15 em 15 dias indo a algum lugar fazer alguma coisa que ela não sabe o que é, e, enquanto isso, a situação vai se deteriorando. E, por outro lado, acho que é fundamental questionar todo mundo dos poderes de por que não temos mais bons exames de fezes. No nível de tecnologia que a gente está atualmente, qualquer microscópio computadorizado responde essa questão em segundos. Nós estamos procurando larvas, ovos, cistos, formas vegetativas. É muito simples alimentar um microscópio computadorizado e descobrir o que está infernizando a pessoa. É fácil tratar? Não. A alopatia não dá conta de tratar isso. Quem dá conta de tratar é a fitoterapia, homeopatia, que não interessam ao grande sistema. E a boa alimentação, porque não adianta também a pessoa tomar vermífugo e continuar comendo esses produtos lácteos, que são de péssima qualidade, essas farinhas, esses açúcares, essas gorduras. Então, eu quero colocar essa questão aqui com toda a minha energia, que eu tenho empregado para tentar promover saúde. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente tem quanto tempo para abrir para as perguntas? Só para me organizar. 10 minutos, tá. Muito obrigada. Fazendo uma costura aqui das 4 falas, fica muito claro para mim o quanto a miséria é uma questão de falta de cultura, né? Com a fala de todos vocês ficou muito claro isso, o quanto a miséria e a cultura está completamente relacionado. Quando a gente não tem cultura do que a terra pode dar, do que um exame de fezes pode dar, do que uma humanização no sistema do parto pode dar, quando a gente não tem essa cultura, a gente entra num sistema de vulnerabilidade que abre todas as portas para a miséria, né? Isso está muito claro em todas as falas. Então, eu quero agradecer e dar espaço para vocês trazerem as perguntas, soltar esse microfone na plateia. Boa tarde, obrigada. A minha pergunta vai para a Sônia Fleury. Sônia, você mencionou a questão política dos nossos dias e eu só queria perguntar para você assim, o que você sugere de como podemos mais eficientemente organizar a resistência, já que a gente vive um quadro de desmonte, PEC dos gastos, já que a gente vive mais médicos acabando, já que a gente vive um sistema de opressão e de apavoramento do futuro que vai nos tirar mais a saúde mental do que já nos tirou nesses últimos 2 anos terríveis que a gente está atravessando. A gente olha para o futuro apavorada, seja de medo, de pavor, de vergonha. Então, eu queria que você, assim, como a sociedade civil pode melhor juntar as parcas, as forças que nos sobraram para tentar promover máximo de saúde física e mental para as pessoas que têm que resgatar saúde coletiva nesse país. Obrigada.
eu participo da luta pela saúde pública brasileira há uns 40 anos, através do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, cuja lema é saúde é democracia, democracia é saúde. Então, nós temos que lutar pela democracia, e porque sem democracia não tem saúde. Então, a proposta é construir frentes democráticas, as mais amplas possíveis, para resistir ao autoritarismo. Uma questão que eu queria chamar a atenção é que a proposta que está sendo discutida para a área de previdência social, de política pública, de reforma da Previdência, de transformá-la em um modelo de capitalização, como vai afetar negativamente as mulheres, como ela é profundamente negativa para a sociedade brasileira como um todo e, especialmente, para as mulheres. O Chile, que criou esse modelo de capitalização, está com um problema enorme desde dos governos da Bachelet, tentando resolver, porque a população está na rua contra o modelo de capitalização, porque, no final de contas, empobreceu a sociedade, ganharam as empresas de capitalização, e hoje, quando as pessoas vão se aposentar, não conseguem nem mesmo o salário mínimo. E por que isso afeta mais as mulheres? Porque as mulheres, o regime de capitalização não tem nenhuma solidariedade entre os participantes. Cada um tem sua conta individual e vai colocar numa empresa que vai ganhar aplicando aqueles recursos. As mulheres entram e saem mais do mercado de trabalho porque têm que cuidar dos idosos, cuidar dos filhos, então a entrada e saída é muito maior. Então, elas não conseguem capitalizar o suficiente para ter nem mesmo o salário mínimo, né? A Bachelet fez uma reforma no sistema do Chile e o Estado passou a assumir das mulheres, pelo menos, esse mínimo, porque elas não conseguiam. Então, nós vamos ver hoje as estatísticas das mulheres, estamos vendo que as mulheres negras, né, são as que estão maior taxa de desemprego. Então, quando tem crise, afeta fundamentalmente esses grupos mais vulneráveis, e são eles que jamais vão conseguir capitalizar. E são mulheres negras campesinas, né, que ganham o BPC e que ganham a aposentadoria rural. Ambas estão sendo vistas como um problema para a Previdência e que deve desvincular do salário mínimo para que vão receber, mas receber uma miséria. Então, essas reformas são antifeministas, são extremamente autoritárias, e a nossa luta é pela democracia, né, e é pelos direitos sociais. Obrigado. Bom dia, acho que ainda é bom dia. Queria fazer uma pergunta que eu não sei se ela teria tempo para responder, a senhora Edna. Como é que se monta um hospital? Como é que se monta uma universidade? Porque, como brasileira, a gente tem sempre ou a estrutura pública para fazer isso, ou a magia do comércio, da educação e da saúde. A senhora fala de um lugar tão proeminente, tão possível, que a nossa sensação era que agora eu queria deixar de ser brasileira e ser somalis. Porque é claro que a história que a senhora tem para contar é muito rica em detalhes, mas eu gostaria realmente de saber como é que se constrói um hospital, como é que se constrói uma universidade, porque eu adoraria que nós pudéssemos fazer isso aqui e agora. Thank you very much. I was hoping somebody would ask me that. Muito obrigada. Eu esperava que alguém me perguntasse isso. You can take off your phones, Miss Edna. Okay, but if, all right. Eu construí um hospital porque, no meu país, nós temos uma guerra civil. E cada instalação de saúde que tivemos no passado foi destruída. Os trabalhadores foram mortos, os que sobraram vivos, os profissionais de saúde que saíram do país. E, naquela época, eu era uma diplomata das Nações Unidas. Eu já tinha 32 anos de serviço. Eu já tinha sido a primeira dama do meu país. Eu nasci de uma família que tinha recursos. Então, há 21 anos,
Aos 60 anos, quando eu me aposentei, eu recebi os meus benefícios de aposentadoria, meus benefícios de repatriação, tudo que eu tinha acumulado durante a minha vida. Eu reciclei a minha vida inteira, vendi minha Mercedes, vendi minhas joias, vendi minhas blusas Chanel, minhas bolsas Gucci, tudo que um dia foram muito importantes para mim. Apenas reciclei tudo e a mim mesma fui para casa e sob a sombra de uma árvore, sem nenhum prédio ao redor, o governo me deu uma terra que ninguém queria, um terreno que ninguém queria, porque era praticamente uma terra inóspita. Então, eu usei a minha pensão, tudo que eu guardei, tudo que eu tinha, para construir um hospital. E o hospital, a intenção era que ele fosse só um hospital maternidade, um lugar onde as mulheres pudessem vir e parir. Foi assim que eu construí. Então, quando o governo me perguntou por que você quer construir um hospital maternidade, a minha resposta foi: se alguém já construiu e se construíram se já existisse, eu não precisaria construir. Mas então seja muito grato por ter uma mulher louca que quer construir um hospital. E foi assim que eu construí. Um hospital é uma caridade sem fins lucrativos, mas eu construí para os pobres. E quando há uma mulher com uma placenta prévia que está sangrando, que está com hemorragia, que está morrendo, que não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Nós operamos. Quando nós temos uma mulher que tem qualquer tipo de transfusão de sangue, que precisa de uma cesariana, o que nós fazemos? Nós salvamos a vida dela. Então, foi assim que eu construí um hospital. Mas é claro que é um compartilhamento de custos. Então, quando eu tenho esse hospital, que é referência, me chega um homem e diz: eu quero um quarto privado para minha mulher, eu digo: sim. Temos quartos privados, mas eles pagam. Então, é um compartilhamento de custos. Nós também temos um terreno em que construímos algumas lojas. Porque eu tenho 81 anos. Eu sei que eu vou morrer em breve. E quando eu morrer, a minha pensão vai parar. E eu não quero que o hospital morra comigo. Então, eu aluguei essas lojas na rua principal e as aluguei para que esse valor vá para o hospital, para pagar por essa mulher mais pobre, para essa mulher que está morrendo, para esse bebê que está morrendo. Então, foi assim que eu construí. Construir uma universidade, eu ganhei a Legião de Honra francesa e eles me deram uma doação e eu pedi um empréstimo no banco e eu construí a universidade, mas os estudantes pagam pelo equipamento e o salário dos professores. Foi assim que eu fiz. Você tem que ser uma pessoa muito determinada. Comece pequeno. Eu não pensei, quando eu estava construindo um hospital, que um dia eu ia se tornar um hospital escola e um dia eu ia construir uma universidade. Mas isso cresceu, se tornou um lugar que a cada momento me mostrava uma nova oportunidade. E a principal oportunidade era educar os jovens, porque sem educação, nada disso teria sido possível. Então, hoje, eu coloco toda a minha energia para educar a juventude e dar as instalações que me negaram no meu país quando eu tinha a idade deles. É assim que a gente faz isso, começa pequeno. Observa as oportunidades, os desafios, avalie o que você tem e faça o que você pode com o que você tem naquele momento. E aí, cresce. E se você fizer bem, outros vão se juntar a você. Outros vão apoiá-lo. Outros vão dar ideias a você. Junte-se a outros
Fale com as pessoas. Se eu não tivesse falado com outras pessoas para fazerem a farmácia, eu jamais teria uma farmácia grande hoje. Então, encontre outras pessoas que também querem fazer o bem. O mundo está cheio de pessoas que querem fazer algo, mas eles não sabem como. Então, juntem as mãos, juntem os esforços, comecem pequenos. E façam o que vocês podem com o que você tem e da melhor forma que vocês podem. Muito obrigado por essa pergunta. Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta. Bom dia a todos e todas que estão aqui. Gostaria de fazer uma pergunta para a Vitória. Vitória, eu sou enfermeira de formação e tenho muitas amigas que militam, né, na casa de parto, e apesar dessa não ser a minha área. Eu gostaria que você nos trouxesse como está a situação atual da casa de parto e como você vislumbra que esse trabalho continue, porque ele é muito simbólico, tanto para as mulheres que vão ter seus filhos, para as mulheres que estão parindo, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as profissões da saúde e para as políticas públicas, de modo geral. Se essa iniciativa fosse replicada, como nós diminuiríamos a mortalidade materna, a mortalidade neonatal, e como isso é de um custo baixo e o trabalho é de qualidade. O que você acha hoje que mais impede isso e quais são os desafios que a gente tem que enfrentar para que essa iniciativa seja replicada? Desculpa, me distraí. Você perguntou o que mais impede o quê? Desculpa. O que mais impede a replicar esse modelo? Sim, mas depois você perguntou outra coisa. Tinha uma continuação da pergunta. E agora também já esqueci. Me perdoa. Perdoa, eu estava escrevendo aqui. Não, eu acho assim... Sim. Então, a casa de parto, ela funciona... É uma estrutura muito pequenininha, né? Para quem não conhece, elas têm 4 salas de parto, poucos profissionais, a cozinha nem funciona mais lá, enfim. É uma estrutura muito pequena, mas que comporta até hoje já comportou quase 4.000 partos, né? Até o início do ano tinha comportado mais de 3.000 partos. É uma estrutura pequena, né? Mas que dá muito bem conta, assim, não teve nenhum relato, nenhum episódio de morte materna lá. Atualmente, as trabalhadoras da saúde, como todas as outras, têm sofrido com, né, corte de salário, atraso de salário, enfim. E isso prejudica, na verdade, não prejudica a qualidade do serviço diretamente, mas prejudica como é que esses trabalhadores vão trabalhar, como é que vão dar conta daquilo, né? Mais gente desiste de conseguir digitar num trabalho e isso, na verdade, acaba resultando lá na frente, não por falta de capacidade dos profissionais, mas, enfim. Uma coisa que eu tenho batido muito na tecla desde o início do ano é que a gente conseguiu aprovar o projeto de lei da expansão do centro de parto normal e das casas de parto, e, a princípio, a gente tinha um diagnóstico de que o município ele tinha muita estrutura para isso. Por exemplo, o Hospital Maternidade Carmela Dutra tinha um andar reservado para um centro de parto normal. Não existe só um centro de parto normal externos à maternidades. Eles podem funcionar dentro da própria maternidade, geridos por enfermeiras obstétricas, obstetrizes ou parteiras modernas. Enfim, e isso custa muito pouco. Só que aí a dificuldade é quando você pensa uma política pública, formula ela, propõe ela, e apesar dele ter o aval de toda uma estrutura da Secretaria Estadual de Saúde, enfim, você conseguir implementar isso, né? Como é que esse dinheiro ele é jogado ali, né? Só no ano passado o prefeito Crivella cortou mais 100 mil em estruturas de maternidade, entendeu? E a cada ano a gente vai cortando cada vez mais o orçamento para esse lugar que é tão fundamental.
né, que todo mundo vai nascer. Se você para estar vivo, você precisa nascer, né? É a cultura, estrutura básica, assim, né? E pelo menos uma vez na vida uma mulher vai pensar em ter um filho ou não, mesmo que aquilo não seja, enfim, uma estrutura lógica, por mais que ela não queira ter um filho, né? E apesar disso a gente continua sofrendo cortes enormes. Então a minha perspectiva a gente vai ter muito trabalho pela frente, né? Principalmente porque a gente, né, a PEC 95, ela corta, né, congela os gastos com a saúde, que é uma coisa fundamental, e a educação, que são duas coisas fundamentais, né, principalmente quando a gente pensa SUS, mas que a gente tem muito trabalho pela frente, mas eu acho que é possível, só depende de todo mundo estar junto, se articular e para formular isso, né? As casas de parto, elas sofrem agressão constantemente, então tem que trabalhar uma nova, abre aspas, cultura política do que é isso, né? Quebrar o tabu do que é a casa de parto, quebrar o tabu sobre o que é o parto, né? Que o parto não precisa ser um momento medicalizado, o nascimento não precisa ser um momento medicalizado. Claro, existem casos que são necessários, eu não estou, enfim, né, falando nada contra isso, mas eu acho que é fundamental a gente começar a quebrar tabus e trabalhar coletivamente por isso, né? Todo mundo um dia nascer ou virá a nascer, enfim, como é que a gente vai pensar isso? É isso. Acho que respondi. Muito obrigada a todas. Muito obrigada a todas vocês que estão na plateia. Muito obrigada ao festival, que continua com uma programação linda. E que essa conversa tenha sido bastante sonhadora, né? Que a gente possa sonhar com a saúde, que é uma coisa que parece tão longe do sistema criativo e do sonho, mas que a gente não desista de sonhar com a saúde, né? De pensar que é uma estrutura fundamental e que está completamente abalada e que a gente precisa caminhar juntos. Muito obrigada.